Deus te abençoe, raça eleita. Folha 3, todo mundo pegou? Folha 3, lugares na fronteira. Vamos começar a caminhar aí. Lugares na fronteira. Estamos trabalhando esses dias, esses meses. Salmo 147, verso 14. Ele estabelecerá paz nas nossas fronteiras. Quando eu falo em paz, queridos, não é sem problema não. É em equilíbrio. Amém? As coisas estão em equilíbrio. É aquela coisa que só crente tem. É alegria porque valeu a pena. E não porque deu tudo certo. Sabia que só a gente tem esse tipo de alegria? Mãe, então, toda mãe de filho pequeno, eu falo que é uma mulher mascarada. Mas não é porque ela é metida não, porque tem aquela máscara de orelha, que é olheira aqui, assim. Já viu? Quando eu bato o olho numa mãe assim, que ela está com olheira, eu falo, tem filho pequeno. Como é que o senhor sabe, pastor? Você está mascarada, minha filha. Você não dorme. Mas pergunta a ela se está infeliz para você ver. Não, vale a pena. Isaías 53, Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Amém? O mundo sem Deus só fica feliz, né, pastor Alexandre? Quando tudo está bem. Não, a gente fica feliz porque sofreu, mas valeu a pena. Valeu a pena. Cirurgia foi difícil, mas sarei. Estou feliz. Estou feliz. É a gente saber equilibrar. Ah, está um momento difícil agora, mas Deus tem me dado direção, Deus tem me dado paciência. Não está fácil, mas Deus tem me dado sabedoria. Aí eu me alegro, porque apesar dos problemas eu tenho a sabedoria que vai me ajudar, então vale a pena. Amém, querido? É coisa de doido isso, é coisa de crente. Crente é meio doido. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Você acredita num Deus que você não vê? Está esperando ir para uma casa que você nunca viu? Não é coisa de doido? É. Você acredita no que um livro de mais de 2, 3 mil anos diz? Loucura boa, né? Mandaram uma frase para mim assim: todo mundo chamava Noé de louco, até que a porta fechou da arca. Ninguém chamou ele mais de doido. Outro dia me perguntaram assim: o que você acha que acontece quando um ateu morre? Eu falo, deixa de ser ateu. Na hora. Pode ficar tranquilo. Todo ateu, quando ele acabar de morrer, ele vai deixar de ser ateu. Porque ele vai ser recepcionado por alguém. Não é? Você pode ter certeza disso. Ou ele vai se arrepender, ou ele vai se alegrar muito. Né? No caso do ateu, vai se arrepender. Porque é em vida que a gente decide por Jesus. Bereia está aí 27 anos. Eu não sei se você sabe, só para lembrar, Bereia era uma cidadezinha da Ásia, tipo o nosso São Lourenço aqui, tipo Cambuquira, tipo Poços de Caldas, uma cidade com termas. Era uma cidade turística. O povo ia lá para tomar banho nessas águas lá, igual a gente que vai lá. Tem gente que paga para ficar na lama, não é? Paga uma nota para encher de lama. Eu faço isso com muito menos valor. Se você quiser, eu te dou um desconto, te entupo de lama. Não precisa pagar caro não, né? Banho de lama, ó você vê. Toma aquela água fedorenta lá, para achar que vai sarar, não é não? Sara para não ter que tomar de novo. Eu acho que o pânico de ter que tomar de novo faz a pessoa sarar, né? Não ter que ir lá tomar de novo. Bereia era assim. A igreja chegou lá, Paulo foi pregar em Bereia e ficou encantado que os bereanos foram conferir nas escrituras. Escritura na época era Deuteronômio. Na verdade era de Gênesis a Deuteronômio, mas eles consideravam as escrituras mesmo Deuteronômio. Jesus, quando enfrentou o diabo no deserto, citou Deuteronômio. Está escrito, citou Deuteronômio. Está escrito, citou, não é? Era a escritura da época. Quero lembrar a você que a primeira carta de Paulo, que veio antes dos evangelhos, foi quase 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Os primeiros 20, 30 anos era só a doutrina dos apóstolos, que era chamada, que era ouvida. Ouvida. Então eles passavam oralmente, entendeu? Aí resolveram escrever. O Espírito Santo orientou, organizou, Marcos escreveu, depois Mateus, Lucas, João foram escrevendo, né? Lucas fez um relatório mais detalhado, pago, né? Assim teve subsídio, né, para fazer aquelas coisas. Por isso você encontra algumas coisas só em Lucas. Por exemplo, a história de Zaqueu, né, você vai encontrar só em Lucas. Ele teve lá, né,
Marcos não estava muito preocupado em detalhes, ele ouviu de Pedro, então você imagina, né? Pedro era assim, aconteceu isso, Marcos. O que mais? Você anotou, Marcos? Você entendeu? Então vamos para outra história. Né? João já escreveu quase 70 anos depois, a igreja já existia, já estava enfrentando problema, já estava cheio de gnosticismo, cheio de confusão. Então João já não preocupa em escrever um livro histórico, mas sim um livro teológico. Quem é Jesus, né? Ele é o Filho de Deus. Então já era outro contexto, mas esse início. Lá em Bereia, Paulo ficou encantado, porque eles foram conferir nas escrituras que Paulo estava falando. Paulo falou, vocês são nobres, porque vocês querem ficar próximos do que a Bíblia diz. Isso inspirou a gente a fazer o Bereia, para a gente ficar bem perto da palavra de Deus, em forma de estudo, um estudo mais descontraído, né? Mais devocional, mas não menos importante. Tá? Então, para você que está aqui com a gente, você que está aí no YouTube com a gente, em vários lugares do mundo aí, se você quiser essa apostila, manda um e-mail para mim, você que está no YouTube aí, pastorzezinho@gmail.com. Eu mando a apostila para você, pastorzezinho@gmail.com. Algumas pessoas já têm me procurado, pedido a apostila, né? E o Bereia, assim, pelo YouTube, está tendo a oportunidade de ir para vários lugares do mundo. 27 anos. Tá. Então vamos lá? Folha 3. Olha aí, eu quero só levar você hoje em duas casas na fronteira. O apóstolo Paulo, não sei se você sabe disso, heresia particular minha, Paulo e Asaf compraram casa na fronteira. Eles viveram uma experiência que só quem foi no limite vive nessa intensidade. Nós vamos começar agora a ver sobre a fronteira. Na próxima aula, já está aí na folha 3, você vai ler mesmo na minha frente. Nós vamos falar quando Deus remarca a fronteira da zona de conforto. Tá? Quando Ele remarca nossas fronteiras, quando Ele mexe na zona de conforto. Quando Ele transformou Jacó em Israel, mexe na identidade. Tá? Naquilo que você é de melhor, que é você mesmo. Amém? Tá? Mas hoje nós vamos ver essas duas casas. São dois tipos de experiências que só quem está vivendo um limite, seja emocional, espiritual, um desafio para algo maior, uma troca. Ele está mudando a casca, mudando a pele da cobra, está mudando, né, vai se tornar uma borboleta, está entendendo? Está naquele momento, não é, da metamorfose, da mudança ali. Você está vivendo ou esse momento, ou você está questionando o momento que você está vivendo. Nós estamos trabalhando aqui limites. Tá? Eu queria compartilhar com você tanto a experiência de Paulo, da casa de Paulo, nós vamos olhar para dentro do nosso território, amém? Nós estamos na fronteira, claro, isso aí, eu posso ver para lá, posso ver para cá. Então, com Paulo, é um momento que Paulo viveu muito difícil, ele fala que ele desesperou da própria vida. Traduzindo para você, quis morrer. Você nunca pensou isso, não? Você nunca fala isso para os outros. Lá dentro você fala, morrer deve ser bom. Então, Paulo chegou e falou, é lucro. Né? Esse negócio aqui já deu o que tinha que dar, eu não sei mais se eu tenho para onde ir, não tem. Ele entrou, o negócio sufocou tanto, ele foi levado tanto no limite dele mesmo, que ele aprendeu 3 coisas quando ele foi no fim dele mesmo. Não porque ele queria, mas por causa da pressão que ele viveu naquela hora. A gente tem um limite, cada pessoa tem um limite. Nós estamos de um lado da rua na casa de Paulo, daqui a pouco eu vou atravessar a rua com você, vou na casa de Asaf, tá? Asaf já está lá no portão esperando a gente, mas nós já vamos lá. Tá bom? No caso de Asaf, ele olhou para o outro território e falou, por que lá é bom e o meu é ruim se eu sou fiel? Você nunca pensou assim, puxa, aquele vizinho, poço de enxofre, só se dá bem, e eu que sou o poço de Jacó, vivo em luta. Como é que pode aquele cara no trabalho que não vale nada, nem capeta entra nele? De medo. E o cara é feliz, e o cara se dá bem, e o cara tá lá, a família dele toda alegrinha. Minha família, quando não é luta com os filhos, é luta com a mulher. Quando é luta com a mulher, é luta com o marido. Quando não tem ninguém, é luta comigo mesmo. Parece que a gente está sempre, esse é o dia que o Senhor fez. Cadê? Cadê o dia que eu vou me alegrar nele? Estou esperando. Se alguém souber o dia, me avisa aí.
Aí Asaf olhou pela janela, olhou a casa do outro lado de lá da fronteira e falou, por que que lá tá bom e o meu é ruim, se eu amo o Senhor e aquela coisa lá não quer saber de Deus? Paulo olhou na janela e falou assim, por que que eu tenho que chegar nesse ponto, se eu não mereço isso que eu estou vivendo? Se eu sou uma pessoa bem intencionada, se eu sou, sabe, é o limite. Essas visões assim, se eu conversar com alguém sobre isso e ela não está na fronteira, ela não vai entender muito não. Ela vai achar que estou exagerando, que eu estou pessimista, que eu estou assim, não, ora mais, pastor. Não é? Põe mais corinho, quando você estiver tomando banho, põe umas músicas assim no YouTube, cantando. Não é? Deixa Deus encher seu coração de paz. Né? Porque você não está no limite, você tem espaço, você está no meio do seu território, você está passeando no meio. A fronteira está meio longe, graças a Deus por isso, não tem nada de errado nisso, mas nós estamos estudando a fronteira. Nós estamos estudando lições que a gente aprende quando está no limite. Vamos lá então, olha aí Paulo, olha que interessante, 2 Coríntios 1, de 8 a 11, está essa experiência de Paulo aí, 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 11. Eu vou passar para você aqui, de 8 a 11. Olha aí o verso 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis o tamanho, a natureza da tribulação. A tia da minha esposa falava tubulação. Ela não fala tribulação, não. E eu tinha que segurar para não rir, que ela falava, estou na tubulação. Depois descobri que ela está certa. Entrar pelo cano mesmo. Olha, quando você está atribulado, você acha que está dentro de um cano. Só tem saída lá na frente, só tem saída para trás. Você não dá para voltar para trás, você está agarrado dentro do cano. Não é? Você fica ali sufocado. Ela tem. Então a natureza da tubulação, que veio em cima da gente na Ásia, foi acima das nossas forças. O homem foi no limite, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo, nessa hora, aprendeu 3 coisas importantíssimas que eu quero passar para você. Primeira lição que Paulo aprendeu, verso 9. Não devemos confiar em nós mesmos e sim em Deus. Autoconfiança produz falsa segurança. Muitas vezes nós chegamos nesse limite por causa da nossa autoconfiança sem Deus. Escolhemos mal, escolhemos por orgulho, escolhemos por confiança em nós mesmos. Sabe como é que é? Ou só eu que tenho essas coisas? Vocês têm também às vezes? Você chega no limite de uma situação desnecessariamente. Por quê? Porque você não confiou em Deus para fazer aquilo. Concorda comigo? Você confiou, sei lá em quê? Uma outra coisa levou você a achar que podia fazer sem Deus estar junto. Aí Paulo nessa hora falou, quer saber de uma coisa? Nós não vamos confiar em nós mesmos mais não, nós vamos confiar em Deus. Amém? Vamos confiar em Deus. Segunda coisa que Paulo aprendeu nessa situação extrema, verso 10. Ele nos livrou, Ele vai livrar, e nós vamos então continuar esperando, porque Ele vai continuar a nos livrar. Paulo descobriu que às vezes o livramento do Senhor funciona por etapas em momentos diferentes. Está entendendo isso aí ou não? Tem isso, eu queria que Deus me livrasse disso uma vez, irmão. Às vezes Deus vai livrar um pouquinho aqui, aí vai livrar um pouquinho ali, e vai livrar um pouquinho lá na frente, até a coisa resolver. Paulo aprendeu isso. Paulo cortou uma espécie de ansiedade gospel que a gente tem, de pôr Deus para correr atrás da gente. Outro dia uma irmã falou comigo, pastor, eu coloquei Deus na parede. Eu falei, não faço isso não, minha santa. Porque você coloca Deus na parede, Ele não deve nada. Depois Ele vai pôr você na parede, eu quero ver. Ela falou, é verdade, viu? Vou fazer isso mais não. Meu irmão, não aperta Deus não, porque ninguém aperta Deus, você está entendendo? Não tenta forçar Deus, não tenta achar que o livramento tem que ser agora ou amanhã ou ontem. Confie num Deus que está trabalhando dentro da situação. Paulo aprendeu que certas situações, elas funcionarão num livramento continuado. Amém? Ou não? Vou repetir para você. Só quem vive uma situação extrema
sabe o que eu estou falando agora. Como aquela bênçãozinha me animou. Como aquele telefonema, aquela oração, aquele irmão, naquela hora. Não resolveu não, tá entendendo? Mas deu um sinal que está resolvendo. Eu costumo falar que é a folhinha de oliveira no bico da pomba. Que só a pomba a gente não dá conta. Não, não é? Mas a pombinha trouxe alguma coisa que sinalizava que a água baixou. Não é verdade? A nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Resolve? Não. Mas num céu que não tinha nada. Você está desempregado há 6 meses. Manda currículo até para Marte, para ver se uma nave lá pega, não é não? A americana pega lá esse currículo para você ir para Marte trabalhar, né? Como pegar fogo lentamente. Né? Porque lá o negócio é quente. Né? Nada, ninguém fala nada, ninguém responde, vai dando aquela angústia, uma empresa liga para você. Ligou. Não deu nada. Você foi lá, não deu nada, mas alguém ligou, pelo amor de Deus. A nuvenzinha. Alguma coisa aconteceu. Meu currículo já está sendo visto. Amém? Deus está pondo gente para ver meu currículo. Irmão, às vezes, não é tudo. Mas quando a gente está nesse extremo aqui, Paulo falou, olha, qualquer coisa é um sinal da bondade de Deus. Eu lembro de uma irmã, ela tinha um problema congênito que dava nela uma dor crônica. Não tinha remédio. Isso você põe 30, 40 anos atrás, o recurso médico era bem menor, né, de remédios e tudo. Ela tinha uma dor, Bela, que não passava. E ela falava com meu pai que tinha dia que o desespero era tão grande que ela batia a cabeça na parede para sentir outra dor diferente. Para sentir uma dor diferente. Olha que loucura, gente. Né? Agora você imagina essa mulher, a tristeza que ela ficou quando oraram por ela e a dor sumiu. Oh. Mas ela já estava satisfeita com uma dor diferente. Sabe, a gente fica mais tranquilo e mais sensível para pequenos gestos de livramento de Deus no meio da situação. Está entendendo isso aí? Quando você não está na fronteira, ou vale o livramento total, ou não vale o que recebeu. Ah, não, tudo bem, abençoou aqui, mas não é o que eu estava esperando, não. Meu irmão, você está longe da fronteira. Você está lá no meio do território, você está lá na sua zona de conforto, está tudo bem, você está orando. Porque na hora que pega mesmo, você olha para você mesmo e fala, não valeu a pena confiar no que eu confiei, eu vou voltar a confiar no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Onde está a minha confiança? Você retoma a sua decisão de confiar em Deus. Você retoma a sensibilidade de ver trabalhos pequenos de Deus na direção do grande trabalho de Deus para você. Amém? Fica mais sensível. Terceira coisa que Paulo aprendeu está aí no verso 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo voltou a valorizar os irmãos. A ajuda fraternal, o outro, amém? O outro, sabe? Valorizar o que o outro fez por mim, o carinho do outro, a paciência do outro, aquele gesto. Paulo falou, olha, como foi importante isso que vocês fizeram por mim. Você ter me entendido, não ter me criticado, não ter me julgado. Percebe o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque a gente, quando está longe da fronteira e longe do extremo, a gente não valoriza muito o que os outros fazem por nós, não. É ou não é verdade? Não é? Mas nesse momento aqui, Paulo descobriu que é muito importante sermos nós, mais do que ser eu. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Você vai valorizar o outro, você vai valorizar os irmãos, você vai valorizar a coisa fraterna, a comunhão. Sabe, queridos, essas leituras Paulo fez na fronteira, na hora que ele estava desesperando da própria vida. Paulo descobriu que isso aqui é uma joia preciosa. E nós estamos estudando isso para quê? Para eu não precisar estar nessa situação para descobrir isso.
Amém? Eu não preciso comprar uma casa na fronteira para poder descobrir isso. Eu posso olhar para mim e falar, meu Deus, eu vou pôr isso na minha vida, eu vou valorizar o que Deus está fazendo, eu vou valorizar os pequenos gestos de Deus. Jesus era assim, pequenos gestos ele percebia. Não é verdade? Foi na casa de Simão, não lavou a cabeça dele, não se viu nada, aquela mulher prostituta entrou, ficou lavando os pés dele. Jesus falou, Simão, eu entrei aqui, você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Ó, Jesus observa, viu, gente? Pequenos gestos, ele valoriza pequenos gestos. Você pode ler os evangelhos, Jesus era extremamente sensível. A mulher tocou nele levemente, a mulher hemorrágica. Foi suficiente para ele perceber e resolver o problema dela. É ou não é verdade? No meio de uma multidão, você já andou no meio da multidão, você sentiu um toque na sua roupa, que ela tocou na orlazinha da veste dele. Percebe isso aí? Que sensibilidade, gente. Não é? E ele pergunta no feminino. No grego ali a pergunta é no feminino. Quem foi aquela que me tocou? Você acha que Jesus não sabia? Por que ele pergunta então? Porque ele quer que eu saiba o que ele já sabe, é óbvio. Por que eu preciso orar se ele já sabe tudo? Porque ele quer que eu saiba o que ele já sabe. Ele quer participar comigo. Ele podia fazer tudo sem a gente. Mas ele espera a gente para fazer, não é não? É. E o mais bacana disso é por ela ter essa hemorragia há tantos anos, ela estava fora do convívio. Lógico, não podia. A primeira coisa que ele fala com ela, filho, ele restitui a identidade dela, ele não fala que ela está curada na hora, ele fala, filho, É, a tua fé te salvou, exatamente. vá e fique livre do teu mal. Primeiro ele restitui a identidade dela, para depois falar que ela está curada. Restitui a zona de conforto dela. Interessante que é a única mulher no Novo Testamento, Jesus chama de filha. Ali era uma coisa do coração do Pai mesmo, era o Filho de Deus mesmo ali, atuando, né? Jesus, quando ele agia como Filho de Deus, o linguajar mudava completamente. A fala mudava completamente, né? Por isso que ele chama Maria de Senhora, lá no início em Caná e lá na cruz, porque ali era o Filho de Deus. Né? Quando fala mulher, a tradução do grego é senhora. Aquilo é extremamente educado, extremamente carinhoso, só que é formal. Entendeu? Ele formaliza a relação, porque ali ele era o Filho de Deus. Né? Estava numa outra posição. Vamos para a casa de Asaf agora? Porque agora é outra realidade. Nós vamos olhar agora o outro lado e falar, meu Deus, qual que é o meu problema que a fé não está funcionando? Qual que é o meu problema? Salmo 73, Asaf começa a abrir no coração dele, né? Ele declara isso. Vou lá passear com você no Salmo 73, que é o salmo onde mora Asaf na fronteira. Salmo 73, ele está abrindo o coração. Ele fala, por que que o outro tem uma vida aparentemente vitoriosa, e ele não tem Deus, não tem fé, não tem nada, e ele alcança 3 bênçãos, ele entende. É a hora que ele entende, ele fala, até que eu entrei no santuário, verso 17. Ele descobriu que ele tinha uma coisa que o outro nunca vai ter, acesso a Deus, de uma maneira especial. Não é verdade? Ele falou, até que eu entrei diante do Senhor. E aí a coisa começa a mudar. Queridos, não é fácil, quando a gente chega nesse limite, de falar, meu Deus, será que vale a pena continuar sendo crente? Ninguém fala isso. Mas 95% dos crentes já pensaram. Será que vale a pena eu ser tão certinho, tão organizadinho, tão, sabe, abrir mão de tudo isso aqui nessa vida? Aquele amigo meu lá, o cara não peca mais por falta de tempo, tá entendendo? Não é? O cara, se tivesse mais tempo, é pecar, mas o cara não vale nada. Não, olha, o cara está feliz, o cara está prosperando, o cara está... Aí vem aqueles crentes e falam, não, é porque o diabo está dando para ele nessa vida. E ele vai sofrer eternamente. Você fala, eu que vou sofrer aqui, só vou alegrar lá. Então, seu negócio é esse? Será que o jogo é esse então? Aqui, Deus vai me fazer sofrer aqui, porque eu vou ser feliz lá? Durante muitos anos, a igreja cristã teve esse pensamento. Eu suporto isso aqui, porque o de lá é bem melhor.
né, os negros americanos, escravos, cantavam, quando eu atravessar o rio, é outra coisa. Atravessar o rio é morrer. Cair eu vou ser livre, eu vou ser uma pessoa respeitada, eu vou ser amado, não vou ser escravo mais. De certa forma eu concordo. Uma pessoa que está muito doente, ela é do Senhor, e o Senhor leva ela, ela está curada. Ou não? Curada. É uma maneira do Senhor resolver o problema daquela doença. Uma decisão de altíssimo nível. A morte é sempre uma decisão que Deus chama para si, porque sempre alguém vai chorar. Se morrer o pior traficante de Belo Horizonte, a mãe dele vai chorar do lado do caixão, porque ela não gerou traficante, gerou um filho. Ela está lá chorando o filho que ela perdeu. Não é? Então, sempre alguém vai chorar quando há luto. Sempre alguém vai entristecer quando tiver uma perda. Então, a decisão é sempre muito séria e Deus chama para ele. Eu notou isso aí? Às vezes leva uma pessoa com 7 anos, como levou meu sobrinho. Né? Leva uma pessoa com 95 anos, com 94, como levou meu pai. Não é assim? Então, é uma decisão de Deus, porque a gente começa a morrer na hora que nasce. Essa máquina aqui só liga uma vez. É igual iPhone, só liga uma vez, né? Tem gente que acha que nem tem jeito de desligar iPhone, nunca desliga aquilo, né? Telefone celular, né? Nossa máquina aqui não tem como você desligar ela, eu vou ligar de novo. Eu vou desligar aí uma semana e ligar de novo, não tem jeito. É uma máquina que ela funciona ininterruptamente, com uma série de fatores, de peças, não é? Milhões, bilhões de peças, às vezes, para compor uma parte. Nossa vista, por exemplo, são não sei quantos milhões aí de células. É uma loucura, é uma loucura. Não é? Essa coisa toda funcionando organizadamente. Aí ele olha e fala, meu Deus, será que vale a pena? Nessa situação, Asaf descobre, ele se reequilibra com 3 coisas que eu quero abençoar você. A primeira é quando ele sai do imediatismo. Verso 17. Vi o fim deles. Uma das coisas que vai nos abençoar é sair do imediatismo. O tempo é amigo, não é inimigo. Pergunta para Caleb. Quanto mais tempo Caleb andou com Deus, melhor ele ficou. Ou a gente envelhece igual vinho, ou envelhece igual queijo. Você tem que escolher. Não é? Queijo velho é insuportável. Por mais que você pague caro por um queijo já estragado, quanto mais fungo, mais caro ele quer. Aí ele tem um limite rápido, que ele começa a degenerar, que ele começa a ficar, não é? Impróprio para comer. O vinho não. O vinho, quanto mais tempo, mais valoroso ele é, mais valioso ele é. Quando você passar a olhar o tempo como amigo e não inimigo, você começou a descobrir o que Asaf descobriu, que vale mais o fim das coisas do que o início delas. A gente às vezes cai no laço de fazer uma leitura imediata, sabe, irmão? Você vê a pessoa hoje e ela está aparentemente bem. Anda com ela uma semana. Procura conhecer ela mais um pouco, para você ver que não é bem aquilo, não. Sabe? Não é bem isso. A pessoa, ela está transitando uma ideia que às vezes não corresponde a toda a ideia. Às vezes você é uma pessoa bem, rica. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo vai ter o que você não tem, mas nem todo mundo vai ter o que você tem. Deixa eu repetir isso para você. Com certeza você tem alguma coisa que o outro não tem. Com certeza. Ninguém é melhor que ninguém, nós só somos diferentes. Não é? Somos diferentes. Percebe aqui, Asaf descobre, quando ele deixa andar um pouco, quando ele avança um pouco, que Deus te deu uma visão mais para frente um pouquinho, pensar um pouco para os lados. Sermão da Montanha, Jesus só pregou uma coisa: mude o seu olhar, mude sua referência. Ele pregou isso, Sermão da Montanha é isso. Olha para o céu, vê as aves. Olha para o chão, vê o lírio. Olha para outro lugar, pelo amor de Deus. Não olha só para frente, para trás, para os lados, para você mesmo, né? Olha para outros lados, muda um pouquinho. Às vezes não é a coisa que tem que mudar, é a nossa referência que tem que mudar. Não é? Nosso ponto de referência tem que mudar. Não é a coisa em si que tem que mudar, talvez é a maneira como eu vejo aquilo que tem que mudar.
O irmão falou comigo assim, pastor, o senhor fala esse negócio de viver bem, o senhor não sabe o que é carregar 80 quilos para o trabalho todo dia. Eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, não, eu peso 80 quilos. Ele era um peso para ele mesmo. Uma pessoa assim, não dá conta. Não dá conta. Aí o salmista fala, bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. O fardo fica leve, porque o Senhor pega com a gente. O fardo não muda, não. O que ele falou? Você está cansado? Está sobrecarregado? Vem para mim. Aí o fardo vai ficar leve. Aí tem gente que acha que trocou o fardo. Acabou o fardo. Andar com Jesus não tem problema. Andar com Jesus vai dar tudo certo. Não é isso. Ele está dizendo, eu vou andar com você, e o que é pesado para você vai ficar mais leve, porque eu peguei junto com você, é simples assim. Você está carregando uma sacola pesada, e chega alguém e pega junto com você, a sacola ficou leve? Não, você distribuiu o peso. Amém? Nós vamos dar conta dessa vida, de chegar bem no final, porque o Senhor está conosco. Simples assim. O Salmo fala, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, nós tínhamos ficado pelo meio do caminho. Segunda coisa que Asaf coloca, que reequilibra, é exatamente isso, versos 21 e 22. Quando meu coração se amargou e as entranhas se comoveram, eu fiquei embrutecido e ignorante. Era como um irracional a sua presença, ou como um animal. Aqui ele não está dizendo que virou um cachorro, nada disso. Está dizendo o seguinte, eu baixei o meu nível de inteligência para uma inteligência de instinto. Ô, gente, o bicho tem umas coisas que tem hora que a gente acha que ele é gente. Não tem? A minha filha adotou uma gatinha, a Mel. Eu nunca vi um bicho tão sonso e manipulador igual aquele ali. Ela faz até carinha de dó, sabe? Aí você faz carinho nela, fica fechando o olhinho assim. Ô bicho sonso. Agora eu quero que você me explique uma coisa. Tem uma senhora que nos ajuda lá, lavando lá, passando a roupa lá. Tem um monte de gente no prédio. Quando chega essa senhora, a gata vai lá, enrola na perna dela, deita de barriga para cima, para ganhar comida, que aquilo é sonso. Aquilo é manipulador. Agora eu quero que alguém me explique por que ela não faz isso com as outras pessoas do prédio. Como é que ela sabe que aquela mulher, hein? Quando eu chego de carro, ela vai descendo correndo na frente do meu carro assim. Ela é sedutora, sabe? Aquilo é promíscua. Ela corre na frente do meu carro assim. Aí ela fica na coluna da garagem fazendo assim, pra eu ver. E olhando pra mim, olhando pra mim. Sabe o que é? Quem ensinou isso pra ela, meu Deus? Não é? Os animais têm o que eu vou chamar assim de uma espécie de inteligência de instinto, um software. Ele aprende comportamento, ele aprende a responder a certos estímulos, mesmo porque, eu não sei porque até hoje eu faço isso, você também. Quando a gente vai falar com cachorro e criança, a gente infantiliza a voz. Eu nunca vi alguém virar para uma menina de 3 anos e falar assim, quantos anos você tem, meu amor? Não. Que contigo você tem? Retardado! Baixa um negócio assim de retardamento na gente, a mente desacelera. E com cachorro, nunca vi alguém chamar cachorro com a voz normal. Venha cá, Filomena, venha pra sala. Deita, Filomena, vai lá pro quinto. Não, que eu filho Dudu. Acho que é por isso que o cachorro ficou olhando pra nós e fala assim, ô bicho esquisito. Não é? O animal, sabe o que ele falou? Ele falou, eu abri mão da minha condição de ter uma fé inteligente, para passar a ter uma fé de instinto. Ah, se Deus me alimenta, eu creio. Se cuida bem de mim, eu amo. Sabe, cachorrinhos de Cristo? O animal, ele só responde um instinto de cuidado, de manutenção. Ele é mais carinhoso com o integrante da família que o alimenta, que o dá atenção. Está entendendo isso aí ou não? Ele cria uma relação. Quem aqui já criou bicho, sabe? Sabe o que eu estou falando?
O animal, ele pega o comportamento, ele sabe, ele instintivamente, ele se protege. Aí o que Asaf está dizendo? Eu estou me tornando alguém que deixou de ter uma fé inteligente, num Deus sábio, num Deus grande, num Deus pessoa, e estou infantilizando a minha fé. Eu estou agindo como o cachorrinho lá age comigo, eu estou agindo com Deus. Estou limitando a minha fé. Mas sabe quando é que a gente desperta para isso? Quando a gente chega no limite de pensar a nossa vida e a vida do outro. É ou não é verdade, gente? Fala, gente, será que é isso mesmo? Será que eu não estou muito devagar? Será que eu não estou pondo a minha relação com Deus instintiva? Instintiva. Tem pessoa que às vezes sai da igreja e fala que Deus não atendeu a oração dela. Isso é uma fé instintiva. Até o animal é melhor que isso. Sabe por quê? Se você não alimentar um cachorro um dia, ele no outro dia vai estar lá do mesmo jeito, feliz. Ele tem uma perseverança, né? Cachorro você pode encontrar com ele 20 vezes no dia. Ele fica feliz 20 vezes. Você acabou de brincar com ele assim, foi lá fora, se voltar assim muito, ele... Não é? Alguém até brincou e falou, você quer saber se seu amigo gosta de você mesmo? Ponha seu amigo no porta-mala e o cachorro no porta-mala. O que sair fazendo festa é seu amigo de verdade. Hein? Aí você avalia. O que eu quero dizer para você? Não deixa a sua fé baixar de nível. Amém? Não passa a ter uma fé instintiva. Olha, a maioria dos pastores que estão aqui sabe disso. A maioria das pessoas hoje que eu vejo na igreja tem essa fé instintiva. Por que você ama o Senhor? Porque Ele me deu isso, me deu aquilo. Porque Ele me curou disso, me deu aquilo. E se Ele não fizer isso? Aí eu não sei. E a pessoa não sabe mesmo. Ela não sabe lidar, por exemplo, com o não de Deus. Não sabe lidar. Não sabe lidar. Nós não somos acostumados a isso. Mas aqui Asaf, quando viveu esse momento, ele falou, peraí, não é isso. Eu quero uma relação mais fina com Deus, mais nobre. Sabe, eu quero deixar Deus poder ser Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas que Deus nos falou, liberou para nós. Mas tem coisa que Ele não falou para nós. Deus tem privacidade. E às vezes o não de Deus é um não porque não tem explicação mesmo. Não é verdade? Se meu netinho de 3 anos quiser pular do prédio, vou falar não. Ele fala, mas vovô, eu estou vestido de super-homem. Porque ele está nessa fase agora que ele põe a roupa do super-herói, ele é o super-herói. Outro dia ele dormiu de super-homem de ferro, Batman. Ele colocou uma luvinha azul do super-homem, a máscara do Homem de Ferro e a asa do Batman. Aí ele falou com a mãe que ia dormir de super-homem de ferro, Batman. Meu sobrinho, baiano, ele tinha uns 3 anos, voltou da igreja, numa alegria, pastor Alexandre, virou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu aprendi hoje sobre um super-herói. Eu quero ser igual a ele. Ela falou, é mesmo? Qual que é? O grande mostarda. O grão de mostarda, ele entendeu o grande mostarda. Na cabeça dele. Ele falou, eu quero ser igual mostarda. Aí a mãe falou, mas o que é isso, meu filho? Ele cresce pequenininho, mãe, ninguém dá nada por ele. Depois ele cresce, fica maior que os outros. Até as aves ele pega, pousa nele. Aí ela falou, não. Você não entendeu direitinho, não. Não é o grande mostarda, é o grão de mostarda. Deixa eu te falar uma coisa, que Deus te dê, e eu espero que a gente não tenha que ir lá na fronteira para descobrir isso, que Deus espera de nós uma fé mais inteligente. Amém? Quando Deus falar com você, procure entender por que Deus está falando aquilo. Não sai nervosinho porque Ele falou, não. Né? Procure entender. Por que Deus não está fazendo agora? Deve ter um motivo. Olha, se Deus sabe o que eu não sei e Deus não está fazendo, alguma razão tem. É ou não é verdade? Porque tem hora que eu vou virar para o meu netinho e falar, não, você não vai pular de cima, mas eu sou um super-homem, eu posso voar. Não! Minha filha era pequenininha,
pediu para comprar um cavalo para pôr no apartamento. Pensa. Falei, minha filha, onde é que eu vou pôr cavalo no apartamento? Ela falou, já pensei tudo, pai. Nós vamos tirar os móveis da sala, pôr capim na sala, e a sala vai ser o lugar do cavalo. Aí eu falei, não. Ela começou a chorar, se você quisesse, você me dava. Tem lugar para pôr o cavalo? Mas chorou, foi uma confusão, e eu não. Aí naquela noite eu fui orar, conversando com o Senhor, falei, Deus, você ouviu minha filha? Querendo pôr cavalo na sala? Aí Deus falou comigo, me lembrou algumas orações suas. Eu falei, Deus, oração, pôr cavalo na sala? Ele falou, mais ou menos isso. Você já vem com a ideia, arruma lugar para pôr o negócio, vem com tudo pronto. Aí eu falo não para você, você fica igual a sua filha. Eu falei, é por isso que o senhor fala não, às vezes não explica? Ele falou, exatamente. Aí eu apelidei minhas orações loucas de orações de cavalo na sala. Tem dia que eu faço as orações de cavalo na sala. Outro dia eu ouvi de um irmão que falou, Deus, se o senhor vê que eu vou pecar mesmo, o senhor pode me matar. Eu vou orar um negócio desse, irmão. Eu vou orar uma coisa dessa? Se eu for pecar, pode me matar? Não, se eu for pecar, o senhor me ajuda aí. A probabilidade de eu pecar é alta, concorda comigo ou não? Por uma simples razão, eu sou pecador, então eu peco. Não é porque eu peco que eu sou pecador não, gente. Pelo amor de Deus. Não é? Por que eu peco? Porque está em mim essa coisa ruim. Está em mim, Paulo falou, o corpo dessa morte. Essa coisa ruim agarrada em mim, Paulo falou. Terceira coisa que você vai descobrir, junto com o nosso querido Asaf, está aí no verso 23. Estou sempre contigo, porque o Senhor me segura pela minha mão direita. Ele falou, não quero saber de mais nada, eu quero estar com o Senhor. Porque o Senhor me segura pela mão direita. Irmão, se segurar pela mão direita aqui, não é assim, gostosinho caminhar com Deus de mão dada, não. Porque se ele não segurar, eu saio para fora, entendeu? Eu perco o rumo. É aquela criança que você tem que andar de mão dada com ela, porque aquela infeliz some na multidão. Não tem aquele filho que você pode só andar do lado dele? Não tem aquele filho que você tem que segurar a mão dele, aquela coisinha linda, de 4 anos, se você largar 1 minuto, você não sabe onde foi? Hein? Criança tem um dom, fazer o que não pode, no lugar que não deve. Você pode largar um menino numa sala, pequenininho, tanta coisa para fazer, ele quer enfiar o dedo na tomada. Igual quem falou o quê? Tem que ir lá, naquele buraquinho, enfiar o dedo lá. Você tem um monte de parede. Você tem, não é verdade? Tem um monte de coisa para ele mexer. Não. Ele quer mexer no jarro que quebra e na tomada. Esse segura pela mão direita, Asaf falou, sabe, Senhor, porque se depender de mim, eu perco o rumo. Sabe aquele texto que o Senhor nos chama para conversar no quarto, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Parece bonito, né? É pauleira, gente. Se alguém virar para você e falar assim, olha, fecha a porta do quarto, eu quero conversar com você. É coisa boa, gente? Fala a verdade. Coisa boa, a gente fala na sala. Fala com a porta aberta. Você criar um espaço reservado, privativo, isolado para falar, hein? Eu sempre achava que era assim, fecha a porta para ninguém atrapalhar, né? Hoje eu entendo que é fecha a porta para tu não fugir. Fecha a porta, porque você vai sair depois que a gente conversar tudo. Se alguém virar para você e falar, ó, entra aqui, fecha a porta que eu preciso falar uma coisa com você. É coisa boa, gente, cá para nós. O negócio é tão sério que saindo de lá é só Deus que fala. O cara nem fala mais nada. Eu vou conversar publicamente depois. A pessoa lê a Bíblia assim com romantismo às vezes, que esquece da realidade. Eu ouvi um pregador falar uma coisa tão bonita que eu vou replicar para você. Ele faz uma aplicação de João 8,32, que eu nunca tinha visto, achei tão bonito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou assim, olha, quanto mais de verdade eu conhecer, mais liberdade eu vou ter. Olha que coisa legal. Às vezes eu quero ser livre, mas eu conheço tão pouquinho da verdade sobre aquilo. Às vezes eu não quero nem saber a verdade sobre aquilo. Você está entendendo? Mas ele fala que aumentando a dosagem de conhecimento da verdade, eu aumento a dosagem de liberdade na minha vida.
Quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais livre ela é. Ela é livre para aceitar o não, livre para aceitar o outro, livre para não fazer, livre para perder, livre para ganhar. Paulo falou, quer saber de uma coisa? Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Ele teve que aprender a viver. Queridos, essas coisas a gente aprende no limite. Mas se a gente for inteligente mesmo, aprende sem precisar chegar no limite. É ou não é verdade? Tá? Queria fazer essas duas visitas hoje para a gente pensar. Com Paulo, olhamos para trás. Com Asaf, olhamos para frente. Mas a nossa fronteira precisa ser sarada. Eu preciso sair da casa de Asaf e sair da casa de Paulo sarado. Amém? Curado. Recebe isso aí hoje? Vamos orar? Agradecer ao Senhor?